Fala rapaziada, estamos de volta aqui no canal do Roxton, a 31ª rodada para Ceará 0, Atlético Mineiro 0. Na verdade, Atlético Mineiro 0, Ceará 0. O jogo aconteceu na Casa do Galo, lá no estádio Mineirão. O Ceará precisando vencer, mas conquistou um pontinho. Eu diria, né, que não deixou de ser importante, apesar do time empatar muito no campeonato e completar aí uma série de jogos sem conquistar vitórias. Dá uma desculpa aí interessante para o time não conquistar a vitória, é que ele jogou contra uma das melhores equipes do campeonato. O elenco, né, do Galo dispensa comentários, né, apesar de não ter contado aí com a presença do Hulk, que estava contundido, do Mariano, lateral direito, mas o Galo tem um elenco ali, né, para ninguém botar defeito. Só que a fase não é boa do Atlético. E foi interessante para o Ceará, né, que conseguiu segurar aí a equipe do Cuca, segurar esse 0-0 com desfalques importantes, né? O Ceará não contou com o Vina, que foi expulso. O Vina que realmente tem que dar um tempo nele, né? Tem que esfriar a cabeça para voltar a ajudar o Ceará. Se é que vai voltar, tem gente dizendo que vai sair, não sei. Foi multado pela diretoria. E do jogador Mendonça, né? Que é aquele jogador que ali pela esquerda, se tivesse no jogo hoje, como fez falta o Mendonça, né? Porque o Galo jogou ali com o Guga na lateral direita e é um atleta que tem extrema dificuldade para marcar. Então, se o Mendonça estivesse ali na esquerda, tenho certeza de que o Ceará poderia ter se dado bem melhor ali com o que colocou ali naquela posição. O Ceará tentou, né? O Lúcio Gonçalves tentou colocar ali dois laterais esquerdos, colocou dois laterais esquerdos, na verdade, né? Colocando ali esquisitamente o Vitor Luiz para funcionar como terceiro zagueiro. Eu digo esquisitamente ou estranhamente, porque eu considero o Bruno Pacheco, que jogou mais adiantado, se alguém faz essa função mais defensiva, o Pacheco faz muito melhor do que o Vitor Luiz, que é um jogador que eu acho até um desperdício deixar ele atrás. Embora o Pacheco também contribua muito no setor ofensivo, mas ele é mais completo no setor defensivo do que o Vitor Luiz, que fica perdido às vezes na marcação. Só que a fase do Galo é tão ruim que nas jogadas pelas extremas ele conseguia, né, até chegar, mas não conseguia. O último passe era ruim, sempre com defeito. Para sorte do Ceará, o Galo finalizava sempre com defeito. O que é um monstro nesse time do Ceará? Um monstro é Nino Paraíba. Tanto que ele destoa, aliás, o time destoa dele. Ele é o cara que consegue ter fôlego ali até o final do jogo, até os acréscimos. Muitas das vezes corre com a bola e o time não acompanha. No primeiro tempo, então, ele deu uma arrancada ali, muito difícil para a defesa do Atlético parar ele. E na hora que ele olha para a área para ver se tinha algum companheiro para dialogar, ninguém. O jogo chegou depois de muito tempo. Então é um jogador que realmente, acima da média desse time do Ceará, é o jogador Nino Paraíba. Tenho certeza que o torcedor está muito satisfeito com o Nino. Olha que o Nino eu não apostaria, jogador já veterano, 37 anos, mas o cara conseguiu calar minha boca. Hoje, sem dúvida, é o jogador que o Ceará tem de melhor qualidade. O João Ricardo também é excelente goleiro. A defesa formada ali pelo Luiz Otávio, que fez uma partida razoável, tomou cartão amarelo muito cedo, aos 15 minutos de jogo. Gabriel Lacerda se recuperou, fez uma partida muito abaixo contra o Goiás, mas conseguiu se recuperar. A gente fala muito abaixo também porque falhou na hora do gol do Goiás, né? Mas também comprometeu, né? Mas também conseguiu aí uma recuperação, fazer uma boa partida nesse jogo contra o time do Atlético Mineiro. Aquele jogo ali a gente também tem que colocar na conta do Vina, né? O Vina não tinha nada que ser expulso daquela forma. O time do Ceará estava fazendo um jogo honesto contra o Goiás e de repente toma aquele gol no final porque o Vina irresponsavelmente foi expulso e colocou o Goiás de volta no jogo. Richardson no meio campo. O Richard, né, que sofreu ali um acidente ali no campo, né, tomou uma bolada, teve que sair de ambulância, ainda bem que não foi nada sério. Esse meio campo com o Guilherme Castilho também, que contra o Santos conseguiu, né, sem o Vina protagonizar alguma coisa, mas foi infeliz nesse jogo, né, não fez uma boa partida o Guilherme Castilho. A linha de frente ali com o Lima e com o Jô, né, a atuação discreta do Lima. O Jô é aquele jogador, né, que precisa ser acionado. É um jogador com presença de área, um jogador muito forte, um jogador que a defesa adversária sabe que tem que se preocupar com ele, mas a bola tem que chegar. Se a bola não chega, a participação dele é praticamente nula do jogo.
Discordei do Lúcio na hora que sacou o Jô no segundo tempo para a entrada do Clebão. O Kleber é um jogador que eu acho que merece ter oportunidade, mas eu acho que esse tipo de jogo não. É um atleta que está fora do time já há muito tempo. Não sei se houve algum problema com o Jô, se ele pediu para sair. Mas o Jô, naquele momento, no segundo tempo, ele quase conseguia fazer um gol para o Ceará. A bola, enfim, chegou e ele quase guarda. Por pouco ali, a defesa do Galo conseguiu se safar de uma finalização do Jô. Então não teria sacado o jogo para entrar o Clebão, não. É um jogo para o Clebão ir no banco ali, né, para retornar aos poucos. Esse jogo não colocaria ele, não. Deixava ele no banco ali, tranquilo, e deixava o jogo até o final do jogo. Mas eu também, repito, né, eu também não sei a condição física do jogo, né, se ele também aguenta jogar os 90 minutos. Mas é um jogador importante, é um jogador que o Ceará tem que fazer com que a bola chegue mais nele para poder, então, finalizar. O Fernando Sobral entrou no posto do Richard. Richard saiu contundido. Também fez um jogo razoável. Não foi aquele. Tá longe daquele Fernando Sobral que encantou o torcedor na época do Guto Ferreira. Né? Incrível, né? O Guto conseguiu ali extrair um bom futebol do Fernando Sobral. Depois que o Guto saiu do time, ninguém conseguiu mais encontrar esse futebol ali do Fernando Sobral. O Vasquez entrou. Ainda conseguiu realizar algumas jogadas ali, né? O time do Ceará conseguiu produzir alguma coisa ali com a entrada dele. O Giovani também entrou ali para auxiliar justamente na esquerda, né? Onde o Galo tentava as investidas por ali. O Kleber entrou, como eu falei. E também o Rigonato, né? Que entrou ali na tentativa também de ajudar na marcação e tentar criar alguma situação ali para que o Ceará pudesse atacar. O Lúcio Gonçalves, pelo menos, conseguiu alguma evolução no time, na minha opinião. A defesa, né? A defesa ele conseguiu dar uma evoluída. A defesa do Ceará está mais organizada com ele. Esteve no jogo contra o Goiás, mas aí é aquela história, né? O time estava organizado, o Goiás não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo entrar na defesa. Tomou o gol no final, foi um castigo porque estava com um homem a menos, né? E o time acabou sentindo ali o baque da expulsão do Vina. Mas fez uma partida muito segura contra o Atlético, né? O Atlético não atravessa uma fase boa, né? O time do Cuca, né? Tem um elenco bem superior ao do Ceará, mas Zarate, o Nacho, o próprio Keno, né? Ciscou muito, não conseguiu arrumar nada no jogo inteiro. No segundo tempo entrou o Ademir, né? Bom jogador, fazedor de gols, mas também não estava no dia inspirado não dele, né? E o Allan Kardec entrou, hein? Que coisa, né? O cara veio da China, fez ali uma espécie de leilão com alguns clubes, mas está muito mal, viu? Muito mal. Allan Kardec perdeu um gol ali embaixo da trave, né? Para sorte do Ceará. Esse time do Atlético está numa fase tenebrosa, né? Tá parecido o Ceará no ataque, né? Para fazer gols é muito complicado. Então, o que eu dizia, o Lúcio ele fez evoluir o setor defensivo do Alvinegro. É importante. Não deixa de ser. Mas o time precisa evoluir no ataque também, né? O time precisa fazer gols, porque é assim que encontra o caminho das vitórias. E vitórias o time precisa, né? Isso aí há muito tempo. Claro que vencer o Atlético na casa dele é sempre muito complicado. Mas a defesa se portou bem. O Pavon entrou no segundo tempo, bom jogador, esse Pavon argentino, jovem, né? Deu ali uma pressão ali pela esquerda do ataque do Galo. Do lado direito ali deu muito trabalho pro Nino. Fez uma jogada ali que o próprio Kardec acabou desperdiçando. O gol que eu falei. O Vargas entrou também, muito mal o Vargas, né? Que coisa, não é sombra daquele jogador da seleção chilena. O resultado foi bom para o time do Ceará. Alvinegro também, para não dizer os resultados que foi só o bom resultado dele, a gente tem que falar que os outros resultados também ajudaram, né? O time do Ceará. Quem estava abaixo dele, o Fortaleza, conseguiu quebrar o galho do Ceará, fazendo com que o time do Avaí perdeu, né, para o Fortaleza, 2-0. Não encostou, né? Se de repente vence o Fortaleza, chegaria a 31 pontos, se aproximaria mais do Ceará. A gente fala isso porque o Avaí tem uma vitória a mais do que o Ceará, né? Incrível, né? O Ceará tem 6 vitórias, então isso preocupa, né? Preocupa justamente pela falta de vitórias. O Ceará só tem mais vitórias do que o Lanterna Juventude. O Cuiabá também foi derrotado, foi importante a derrota do Cuiabá para o Flamengo, jogando em casa, o Flamengo com um time absolutamente reserva.
O Cuiabá, que tinha 30 pontos, vencendo o Flamengo, poderia chegar aí a condição de 33 pontos. A pontuação do Alvinegro, né? Mas o resultado que não ajudou foi a vitória do Curitiba. Ok, mas o Curitiba vencer o time do Bragantino é um resultado absolutamente normal. O Curitiba venceu e ultrapassou o Ceará. O Ceará é 16º colocado na tabela de classificação, né? E não entra na zona de rebaixamento. Nessa rodada não entra. O Alvinegro ali chega ali a marca de 31 jogos e faz ali a pontuação de 33, né? 33 pontos, 6 vitórias, coisa não está muito boa. Cuiabá é o primeiro da zona com 30 pontos, tem 7 vitórias, hein? O Atlético Goianiense, que joga na rodada, na segunda-feira, o time do Atlético enfrenta o Palmeiras, né? É uma sorte que o Ceará dá, né? Porque o Atlético, o Goianiense tem 28 pontos, não vai vencer o Palmeiras, né? Vamos combinar que é difícil, né? Eu não acredito, pode ser, né? Futebol, mas não acredito que o Atlético vença o Palmeiras. Chegaria a 31 pontos, gostaria no Ceará, mas o Atlético também tem uma vitória a mais que o Ceará. Isso aí que preocupa, né? O Ceará agora vai enfrentar o Cuiabá na próxima rodada, adversário direto, né? O Ceará tem que vencer, mais do que nunca, né? Um adversário ali direto, que é o Cuiabá, para murchar ali as orelhas do Cuiabá e preparar o rebaixamento de mais um adversário, né? O Ceará vencendo o Cuiabá abriria ali 6 pontos em relação ao próprio Cuiabá, respiraria bem mais aliviado, né? E depois enfrenta o Atlético Goianiense na casa adversária. Essa é a tabela do Ceará. Enfrenta aí na sequência 2 adversários direto ali na tabela, na luta contra o rebaixamento. O Lute vai ter uns dias para trabalhar, para acertar a equipe. Mendonça deve retornar, não sei como é que vai ficar a situação do Vina, se retorna, se vai ficar afastado do time, se a cabeça dele está boa para retornar ao time no próximo jogo. E que o jogo é em casa, né? Diante do torcedor, torcida que anda chateada com os resultados, mas pelo menos o time conseguiu um excelente resultado. Esse empate com o Galo, eu apostei até no programa que participo, no Futebol Alegria, que iria ser 1-1. Um jogo muito duro, difícil vencer o Galo lá mesmo, mas foi 0-0. Conseguiu um pontinho que não deixa de ser precioso nessa altura do campeonato, com os resultados que ajudaram o Alvinegro nessa rodada. Agora é vencer o Cuiabá. Vencer, vencer e vencer. Não pode ter outro pensamento, né? Tem que fazer esse ataque funcionar. Essa bola tem que entrar de qualquer jeito contra o Cuiabá, já que o Lúcio conseguiu ajustar a defesa do Ceará, que parou de tomar gols, né? Estava tomando muitos gols, desarrumada. Todo mundo fazia festa nessa defesa do Ceará, mas nesses últimos jogos foi o ponto que evoluiu dentro dessa equipe do Lúcio Gonçalves, né? Legal, galera. Se inscreve no canal, que é importante, né? Pra gente, é de graça, você não paga absolutamente nada dessa moral pra gente. E deixa a sua curtida, porque ajuda aí o algoritmo do YouTube a fazer o nosso conteúdo chegar a mais pessoas na internet, no YouTube. E se você quiser, pode interagir conosco aí, deixe seu comentário e acompanhe também o meu trabalho no programa Futebol Alegria, no qual falei agora há pouco, de segunda a sexta-feira, na TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão, com os meus comentários, e o programa também vai simultaneamente aqui pelo YouTube, no canal Futebol Alegria Oficial. Valeu, galera. Tamo junto, galera do Busão.